Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Reabilitação Consciente. Estamos aqui para apresentar nosso primeiro programa Despertando a sua coluna vertebral. Com o nosso tema, nós vamos iniciar esses fatores agora com os temas da prevalência, fatores essenciais e limitações relacionados ao problema crônico da coluna vertebral. Depois nós vamos falar sobre quem é a sua coluna vertebral e também nós vamos falar sobre a psicossomática da coluna, ok? Espero que vocês possam nos seguir até o final. Então, sobre a prevalência, as doenças crônicas que afetam a coluna vertebral não são fatais, né? A gente sabe hoje que, porém, constitui um problema de saúde pública, econômica e social, principalmente na fase produtiva da vida. É altamente prevalente. Um dos principais motivos de consulta médica, né? Sendo responsável por graves perdas de qualidade de vida, tanto por gasto social, por um pessoal e autossofrimento. Então, o problema crônico da coluna vertebral no Brasil, nós temos dados desde 2000, mas agora com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, estimam 27 milhões de pessoas, 18,5% da população está sendo afetada. E a estimativa, a prevalência é mais em mulheres do que em homens. Em conformidade com os dados da PNS, diversos estudos internacionais apontam a desigualdade de gênero pelo problema crônico da coluna, tendo uma prevalência maior entre mulheres devido a uma constituição musculoesquelética, as atividades diárias desempenhadas, também pela osteoporose, a menopausa, a menstruação, a gravidez e também os fatores culturais. A idade média de início das queixas, né, maiores no Brasil é de 35 anos e chega a acometer 28% da população com 60 anos. A prevalência global, ok, do problema crônico de coluna nessa população adulta, a gente sabe que desde em 2000 estava entre 12% a 33%. Tem um estudo que foi realizado em 2007 na taxa de aposentadorias por invalidez relacionadas à dor na coluna, foi de 29,96 por 100 mil contribuintes, sendo mais elevada entre os homens e em indivíduos mais idosos. Por quê? Porque a dor nas costas inespecífica, né? Essa dor inespecífica que foi a primeira causa de invalidez entre as aposentadorias previdenciárias e acidentárias, sendo que a maioria desses beneficiários residia numa área urbana e comerciários. Então, com o que revela um outro estudo de carga da doença de 2010, realizado em 47 países. Esse foi um bom estudo, porque ele relacionou o problema crônico de coluna, que é a principal causa de anos perdidos, para um ponto essencial para a gente, que é a incapacidade, redução da funcionalidade e afastamento do trabalho. Por conseguinte, compromete a qualidade de vida, acarreta maior busca de atendimento médico, porque vira uma via sacra, né? Vocês vão para todos os lados, e tem sido uma das principais causas de aposentadorias por invalidez. E isso, a literatura indica um conjunto de fatores associados a esses problemas. Quais são? O que foi relacionado, né? O estilo de vida, condições gerais de saúde,
características como sociodemográficas que incluem idade, sexo, renda, escolaridade, comportamentais que se refere ao tabagismo, sedentarismo, exposições ocorridas nas atividades cotidianas, como um trabalho físico extenuante, vibrações, né, posições viciosas, movimentos repetitivos, obesidade, e além de outros fatores como o que a gente vai estar explicando para vocês mais adiante, a ansiedade, depressão e a autoavaliação da saúde também estão relacionados com o problema crônico da coluna, ok? Estas variações que a gente relatou até agora, da prevalência nessas revisões sistemáticas, devem-se em grande parte, né, que isso é o que mais ocorre até com o próprio paciente, é a dificuldade do diagnóstico anátomo-patológico. Porque, um momento aí, espera. Paciente, tá? O paciente a relatar e o médico a decifrar. Por quê? Tem uma grande variabilidade de localização anatômica, cervical, torácica, lombar, né, membros, superior, inferior. Tem uma relevância de sintomas como dor, dormência, formigamento, irradiação da dor, né, para os membros, as mãos, os pés, né? Imagina, vai até o pé, você reclama do pé, mas está na coluna, então. E outra questão, não podemos esquecer, a referência de o quanto ela é crônica, né? As diferenças de períodos, essa referência dos problemas que também está dentro dos inquéritos, dias, meses, qual foi a última crise, ano, há quanto tempo? Então, a cronicidade do problema também é geralmente definida como uma dor contínua, que dura em torno de 3 meses, eu falo até 3 a 4 meses, né? Ou até mais, dependendo de o que você foi cuidar, se você foi ao médico, se você tomou um remedinho, ou se você não fez exatamente nada, fica muito em repouso, que tem muitos que não procuram ajuda, né? E sem contar, por quê? Por culpa das limitações ocasionadas pelo problema, tá? Então, esse também é uma das problemáticas referenciadas nos trabalhos. O conhecimento do ciclo vital da doença por faixas etárias, ou seja, da gravidade do problema e seu impacto na qualidade de vida, proporciona elementos fundamentais para a promoção de prevenção, né, desses problemas da coluna vertebral na população. Não tem. Não há. Ok? Então, um estudo de revisão sistemática de 51 artigos mostra que, embora a prevalência aumente com a idade, a relação não é linear, tá? E se estabiliza por volta dos 60 anos. Então, a maior relevância do problema crônico é que, tipo assim, na velhice não se dá pelo aumento da prevalência, mas pelo impacto da gravidade dessas limitações funcionais que este ocasiona no decorrer desse período, ok? E uma vez que a proporção de idosos, ela vai sempre aumentar, gente, vamos pensar aqui um pouquinho, eu estou raciocinando um pouco, ela vai sempre aumentar consideravelmente nos próximos anos na maioria dos países. O problema crônico, né, que a gente está falando, eu estou repetindo para ficar bem em ênfase, deve ser prioridade das pesquisas clínicas e epidemiológicas. Isso hoje também não ocorre, né? Os tratamentos para este problema geram ônus, tanto para a saúde pública, uma vez que há necessidade de fazer exames, medicamentos, fisioterapia, né, internações, cirurgias, ok? Quanta gente não vai para o pronto-socorro, quantas vezes? Quanto para a economia e especificamente
relacionado à previdência social, uma vez que há elevadas taxas de licenças, né? Essas licenças de saúde devido a um afastamento do trabalho, que a gente já falou, mas eu estou pontuando, e aposentadoria por invalidez relacionada à dor na coluna, isso tudo aqui no Brasil. Dessa forma, isso representa um problema de saúde pública que tem um impacto na vida profissional das pessoas, que tem esse diagnóstico, tem um impacto enorme, severo, né? E sobretudo em mulheres, devido aos fatores genéticos e físicos e culturais, que a gente já falou, né? Que nos predispõe à morbidade. Assim, em vista a relevância do tema em questão, a escassez dos estudos de todo esse sobreassunto no nosso país. Este trabalho que a gente vem desenvolvendo há anos e agora nós estamos colocando em ação, tem o objetivo de orientar, educar, prevenir essa progressão e degeneração da coluna vertebral. É o que proponho a vocês. Como este produto que estarei lançando, né, como educar, como prevenir e como agir, no qual você vai compreender a sua coluna, poder se autocurar com consciência, com o uso de técnicas que estarão ao seu alcance, né? De qualquer lugar você vai poder usar várias vezes ao dia, comprometer de uma forma simples, clara, a sua lesão. Você vai entender isso, você vai entender a direção, a biomecânica e a direção da sua dor e desse seu problema para que é dito crônico, ok? Para alcançar a saúde de sua coluna, a gente vai precisar de quê então? Comprar este produto, disciplina, autorresponsabilidade e amor próprio. Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Reabilitação Consciente e vamos agora apresentar quem é a coluna vertebral. Então, primeiramente, a sua forma. Ela é uma haste óssea, firme e flexível. Como assim? A sua flexibilidade se dá por meio dos discos intervertebrais, ou seja, as vértebras elas são sobrepostas e entre elas está o disco, ou seja, intercalada com um disco que é uma estrutura fibrocartilaginosa, sustentada por ligamentos e músculos muito resistentes. A coluna faz parte do esqueleto axial, ou seja, 80 ossos divididos entre a cabeça, a caixa torácica e a coluna vertebral. Ela é responsável por funções extraordinárias. Sustentação, força, equilíbrio é fundamental para a nossa locomoção e a postura do nosso corpo. Mas também ela realiza outra função vital, que é a comunicação entre o sistema nervoso central e periférico, através da medula espinhal e ainda a proteção da medula e das raízes nervosas. Mas como são chamados os nossos pernas e membros inferiores, as nossas pernas e os nossos braços? Desculpem aí, então. Os nossos braços a gente chama eles de membros superiores e as pernas de membros inferiores. E é o nosso esqueleto apendicular. Eu só quis dar uma ideia assim para vocês, para a gente voltar agora para o nosso tronco. E a nossa coluna ela é feita de 33 vértebras, né? 7 cervicais, que equivalem ao que rege a nossa cabeça, que tem um peso de 5 quilos, 12 vértebras torácicas, que estão conectadas com as costelas, 5 vértebras lombares, que garantem o suporte da cavidade abdominal, proporcionando movimento da cintura entre a parte torácica e a pélvica. O sacro é formado por 5 vértebras fundidas e une a coluna vertebral à cintura pélvica. E por último, o cóccix,
que possui 4 vértebras e garante o suporte do assoalho pélvico. A coluna vertebral, ela é cerca de 2/5 da altura do corpo e sua forma apresenta curvaturas consideradas fisiológicas. São 2 curvaturas. Uma é a lordose côncava e a cifose convexa. Ventralmente, ou seja, encontra-se na parte anterior do nosso corpo. Distribuídas assim: a lordose na cervical, que é o nosso pescoço, a cifose na caixa torácica, a lordose na lombar e cifose no sacrocígeo, a nossa região pélvica. A presença dessas curvaturas é a normalidade, mas quando uma delas ou as duas aumentam ou diminuem em amplitude ou angulação, serão chamadas de alterações posturais ou patológicas. Aumentando o grau de curvatura torácica e sacrococcígea, a gente faz uma hipercifose. E se a gente aumenta o grau da curvatura da cervical e da lombar, uma hiperlordose, simples, né? E na ausência de nenhuma curvatura, eu sou retificada. É um dos tipos que a gente considera a coluna também. Então, quando a curvatura tem um desvio ou para a direita ou para a esquerda, em formato de um S, é um desvio da coluna no plano frontal. E a gente acompanha isso, ou uma rotação, ou uma gibosidade, a gente chama de escoliose. E ela pode ser uma única ou múltiplas. E quando ela é fixa, né, a gente tem uma deformidade na musculatura, e quando ela é móvel, a gente tem uma contração muscular desigual. Todo ser apresenta uma curvatura lateral, sendo normal de 5 a 10 graus. Se essa curvatura ultrapassa esta média considerada normal, aí a gente considera isso uma escoliose que pode estar gerando um problema, né? Que pode estar gerando uma dor, uma incapacidade, uma degeneração, tá? Uma vértebra com deformidade vertebral é de diversas origens, né? Então a gente sabe hoje que os seres de baixa estatura apresentam maior mobilidade da coluna vertebral. 94% apresentam curvaturas mais acentuadas. Os seres com estatura alta, como eu, né, apresentam menor mobilidade da coluna vertebral. 96% apresentam curvaturas menos acentuadas. Então, isso quer dizer que a escoliose está para aqueles que têm uma estatura brevilínea, né, mais baixa, e nem sempre é a causa de problemas. Tudo vai depender do grau desta angulação. Quanto maior será o grau, né, provável uma progressão e degeneração. Isso tudo depende de como o corpo está em movimento, sedentário ou não. E tem também as nossas mudanças crônicas, como por estresse mantido ou, vou te dar um exemplo, vamos dar um exemplo? Aquelas posturas que quando a gente está sentado relaxado, a gente senta relaxado e não toma-se o cuidado de manter a coluna retificada, ereta, e aí a gente relaxa, né? Aí o que a gente realiza? A gente realiza essa curvatura da coluna lombar sobre uma carga sobre os discos que é enorme, né? E essa carga com 8 anos aí de trabalho, vamos imaginar que a maior parte das pessoas que trabalham sentadas por 8 horas por dia, né? Não 8 anos, e aí fica aí por muito tempo, essa carga gera uma deformação nas estruturas articulares. E a consequência dessa ação será dor. Pode acontecer com qualquer pessoa. Então temos que prestar atenção na maneira em como nos sentamos, como nos movemos, né? Como pegamos alguma coisa de baixo para cima. Quando pegamos alguma coisa da carga do chão, eu não sei se essa imagem entrou legal aí, mas vamos continuar aqui. E quando empurramos ou a gente puxa alguma coisa, seja
Ou seja, né, a gente precisa ter consciência de nossa estrutura, do que ela é capaz de realizar, como ela se encontra no momento presente, né? Se eu tenho capacidade de realizar esse trabalho, sabendo disso, o nosso organismo divino e maravilhoso vai nos prevenir. Quando a gente gera essa consciência, porque a orientação e a educação é prevenção, é autocura, é autocuidado. Olá, vamos agora falar do nosso próximo tema, que é a psicossomática da coluna vertebral. Como assim? Somos orientados a pensar que todo tipo de desarranjo com o nosso corpo, seja puramente físico, genético ou provocado por uma má postura, movimentos repetitivos, gente, peraí, tranquilo, ou, continuando, né, sedentarismo. Mas também sabemos que algumas pessoas suportam estas condições adversas por maior ou menor tempo. E sabemos que existe pessoas que não sentem absolutamente nada, mesmo que tenham uma jornada super pesada. Como assim? Não dá para a gente parar para pensar um pouquinho nisso, né? Então, é por aí que a gente está trazendo a somatização, a psicossomática na coluna vertebral. Você realmente acredita que apenas fatores físicos, como a escoliose, a genética, repetições a longo prazo e más posturas, são fatores determinantes para que as pessoas sintam dores no corpo e nas articulações? Hoje sabe-se que o sistema nervoso central autônomo, ok? Responsável pela coordenação do funcionamento de todos os órgãos internos, é regulado pelo sistema límbico, uma pecinha dentro do nosso cérebro. Vou mostrar para vocês. Que, por sua vez, é afetado pelas experiências afetivas e emocionais do indivíduo em seu contexto social, em todo ele. Olha que legal. Então, a psiconeuroimunologia, que investiga as nossas interações entre o sistema endócrino, que é responsável pelas nossas glândulas, o sistema imune e os aspectos psicológicos e comportamentais, tem mostrado que o sistema imune influencia e é influenciado pelo cérebro. Gente, é fantástico isso, não é? Então a gente está entendendo que nós somos um todo, nós somos um universo em movimento. Hoje as explicações puramente biológicas da doença, apesar de ainda serem predominantes na medicina, têm sido questionadas em diversos estudos, mas inúmeros, né? E eu já estudei muitos deles, inúmeros. E esses estudos que evidenciam a influência da mente e da emoção no estado de saúde. Desse modo, reflexão acerca de interação entre os aspectos somáticos, cognitivos e emocionais contribuem para o questionamento dos fundamentos e a partir dos quais, né, a ciência médica se constrói e se desenvolve. A gente ainda vai estar assistindo esses médicos fazendo coisas bonitas por aí. As coisas estão mudando, a medicina está mudando, estão abrindo as portas para as questões onde as emoções refletem-se no funcionamento do indivíduo como um todo, tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. E aí a gente tem muitos pesquisadores sobre isso, tá? E a gente tem uma identificação, vocês vão seguindo a gente vai dar para vocês links e toda a escritura sobre isso. E a gente tem hoje os hormônios da doença e os hormônios da saúde, né? Isso roda muito até no Zap, que eu já vi. Os primeiros referem-se a um estado emocional que interfere
na vulnerabilidade. As doenças, como também dificulta a recuperação por interferir no sistema imunológico do indivíduo. Então, vamos pensar um pouquinho em algumas emoções que são primárias e que todos nós conhecemos. Medo, egoísmo, orgulho, maldade, ódio. Aí já entra um pouco mais aspecto profundo, a depressão, mas a angústia e tem outros. Já os segundos, né, que são os hormônios da saúde, que desencadeiam o bem-estar e melhoram o sistema imunológico do indivíduo, relaxamento, trabalho corporal, motivação, alegria, senso de humor, otimismos. Eu sou uma pessoa super otimista e outros, quem me conhece, claro. E aí a gente vai continuando que tudo isso, muitos, isso já tem diversos estudos que afirmam que a emoção é força que fornece a energia a toda ação. Pensam só um pouquinho nisso. É a expressão de nossa excitação básica, as vias e modos de expressar nossas escolhas, assim como satisfazer nossas necessidades, né? O organismo se comporta como um todo unificado e não como um conjunto de partes, como até então está sendo pensado, mas também não estão somente pensando isso. Hoje já está mudando isso, né? Eu sou uma das questões que está aqui. Eu não sei trabalhar com o meu paciente de outra maneira se eu não colocar ele na minha frente como um todo. Hoje me parece impossível. O corpo e a mente não são entidades separadas. E nem mesmo a mente é constituída por faculdades ou elementos, tá? Então isso daí a gente já tem a ciência pautando todo esse discurso. E ele é muito importante. Existem ligações entre as emoções e o corpo físico. Um efeito físico pode chegar a refletir um efeito mental ou emocional e vice-versa, pois as funções das partes se definem pelo conjunto. A mente, cheia de ideias nocivas, atua como um estímulo criador de emoções que afetam o corpo de forma negativa ou de forma positiva. Como que você se coloca? Como que você pensa? Fazendo com que sejam desenvolvidos problemas na saúde. De uma forma negativa, né? Se eu sou sempre angustiado, se eu estou sempre ansioso para resolver qualquer coisa, pense um pouquinho no comportamento de cada um. Os males que se caracterizam como transtornos psicológicos possuem raízes emocionais profundas, adormecidas ou reprimidas. Isso daí já é um outro ponto, né, relacionado dentro da psicologia. Mas as emoções necessitam ser gerenciadas com tranquilidade para se conseguir, dessa forma, afastar as doenças. Isso é consciência, como eu me comporto, como eu me sinto, como eu estou no presente momento. Eu me assisto, eu sei o que eu estou falando, qual é a minha postura, eu grito, eu xingo, coitada da minha cervical. E quando o assunto é dor na coluna, é comum o problema ser associado à má postura, à idade, aos fatores genéticos, além de doenças ou fraturas. Não é normal? Mas, no entanto, de acordo com especialistas, a ansiedade, o estresse e até a depressão podem gerar dores crônicas na principal estrutura de sustentação do nosso corpo, da nossa coluna vertebral, né? E aí eu tô aqui mostrando, eu quero evidenciar isso de uma forma clara, simples, e são chamadas de doenças psicossomáticas, ou seja, transtornos onde a mente que manifesta nos sintomas físicos.
Então, como que é que eu estou pensando? Né? Como que eu estou agindo? De acordo com uma pesquisa que já rodou aí bastante, da International, deixa isso aí, eu falo depois. Então, a cada 10 brasileiros, 9 no mercado de trabalho hoje sofrem de ansiedade. Seja ela do grau mais leve ao mais incapacitante. Então, quase metade, vamos lá dizer, 47% tem algum nível de depressão. Além disso, o estresse é o terceiro motivo que mais provoca afastamento do trabalho por mais de 15 dias. E aí, de acordo com a Previdência Social, né? Isso tudo aí que eu estou dizendo, já tem indícios, estudos, artigos, tudo isso já está muito bem falado, tá bom? Então, o que está acontecendo? O que é melhor? O que é pior? Como eu tenho que me ver? Como eu tenho que me comportar? E o que eu faço com este corpo quando estou estressada, ansiosa? Será que eu durmo? Será que eu como? Será que é daquele jeito que eu teria que me comportar? E como eu saio daquela situação, né? Então, o nosso tronco, né, em contração contínua, mesmo sem movimento do corpo, né? Imagina, isso gera um consumo exacerbado de oxigênio. Vocês já pensaram nisso? Já pararam de pensar? Levando o músculo a um metabolismo quase anaeróbico, com pouco oxigênio e acumulando o que? Ácido lático. A gente acumula só fazendo muito esforço. E vocês acham que uma briga não gera muito esforço? O composto é o principal causador das dores, né? O ácido lático, né? Das dores musculares. É um dos, tá? A dor crônica, muitas vezes, ela é subdiagnosticada, né? E subtratada. Ninguém tá parando para ouvir vocês aí falar de dor, né? Normalmente, nessa situação, vem com um sentimento de desesperança, uma vez que já passou por vários médicos, né? É o ciclo, é uma via sacra de médico, tratamento e sem sucesso. É o que chega no meu consultório todo dia, tá? E aí a gente tem que fazer o quê? Identificar a causa real das dores e saber o grau destas dores. Na lombar, na cervical, a torácica gera um pouco menos, né? Que são as principais queixas. Quais são as principais queixas, tá? Então, e a gente tem que saber onde ir, né? Também. E será que medicação realmente resolve? E por que tanta? Será que é só isso, né? Temos que dar consequência. E aí, como que é esse tratamento associado com a coluna? É preciso entender que ela é a principal estrutura de sustentação do corpo humano. Por isso que a gente decidiu iniciar essas aulas, esse processo de educação, orientação, de prevenção. Então, a gente, além da dor, que perpétua, pode ser progressiva e levar a uma queda significativa na qualidade de vida do paciente, eu reforço, né? Além da dor persistente, alguns sinais de alerta para buscar a ajuda de um especialista de coluna. Então, e todo mundo sabe disso? A gente nem sabe. Então, como eu poderia entender que o meu corpo está precisando de ajuda? Eu tenho uma sensação de fadiga ou fraqueza dos membros? E o formigamento? Dormência nos braços ou nas pernas? Dor na sola do pé que partiu lá de cima, desceu e depois eu tô sentindo? Alterações nos hábitos intestinais. Estou conseguindo ir no banheiro? E os meus, tanto constipação, soltar e urina. Limitação progressiva nas atividades diárias. Cada vez cai alguma coisa da mão, né? Depois tá difícil de andar, tá pesado, tá intenso, incomoda, tem dor na coxa. Depois iniciamos o tratamento adequado com uma equipe na qual te entenda tudo isso
você começa a compreender o quanto que isso é multidisciplinar. Então, qual é a principal, função da psicossomática da coluna vertebral? O que é interessante você saber sobre a psicossomática da coluna vertebral é saber que tudo está relacionado, que você é une com o todo, você é une com o universo onde você se encontra. E você tem que ter, com disciplina, autorresponsabilidade e amor próprio, a consciência de sua estrutura e como você pode cuidar disso. É aí que eu estou aqui, para orientar você, para educar você, para levar você a saber como fazer tudo isso.